Oi, gente! Hoje eu estou aqui com a Germana Lessa. A G, ela saiu daqui do Ceará e foi para o Canadá. Essa decisão de sair do Brasil, né? E como foi isso para ti, né? Para a família, né? Bom, eu venho de uma família mais simples, então eu comecei a trabalhar muito nova, mas eu sempre tive um sonho muito grande de morar fora, de fazer um intercâmbio. Na verdade, meu sonho era vir passar um ano e voltar para o Brasil, voltar para minha família, voltar para a minha rotina. Porém, como eu comecei a trabalhar muito nova, como eu comecei a crescer no trabalho muito nova, acabou que eu não tinha tempo. E aí, com meus 23, 25 anos, eu pensava, e o meu sonho de fazer intercâmbio, o meu sonho de morar fora? Mas já não era mais possível, porque eu já estava numa posição muito confortável, eu tinha minha empresa de representação, eu representava duas grandes marcas no setor automotivo do Brasil, e para os meus 20 e poucos anos, eu já estava num status muito elevado. E como é que eu ia deixar meu emprego, como é que eu ia deixar tudo por um ano e depois voltar para o Brasil? Não sei se eu ia encontrar, né, a minha mesma qualificação, né, naquele momento. E fui vivendo, né? E aí eu conheci o meu atual marido, né, que na época a gente começou a namorar, e ele estava se formando, eu já era formada, e eu perguntei a ele se ele nunca teve esse sonho de morar fora, de fazer intercâmbio, de, né, ir para outro local. E ele, não. E aí eu plantei aquela sementinha dentro dele, né? Com 2 meses, ele estava de passagem comprada, tudo certo para vir para o Canadá. Eu tomei um susto. Eu já depois dos meus 26 anos, já estava olhando para aquela pessoa para me casar, né? Para me formar minha família, né? Mas ainda bem que logo em seguida ele me pediu em casamento, ele já aqui no Canadá. E aí agora é minha chance, né? Então, quem sabe agora eu não realizo meu sonho de fazer intercâmbio. Ele ia fazer pós durante 2 anos. E aí eu tomei a decisão de deixar tudo para trás. Eu já tinha dado entrada no consórcio de um apartamento, eu já estava juntando dinheiro para meu, né, para minha vida futura no Brasil, e deixei tudo para trás, né? Fui atrás de fechar o consórcio do apartamento, fui atrás das empresas que eu representava para passar adiante. Todo mundo começou a me chamar de louca, né? Você é louca, como é que você tem uma posição que muitas pessoas almejam alcançar com seus 35, 40 anos, e você hoje com 20 e poucos anos está nessa posição, e você vai deixar tudo isso para viver uma aventura. Mas eu tenho um ditado que eu sempre digo, que está até na minha página, que eu faço as coisas, assim, o medo, ele não pode ser limitante, né? Nós temos medo. Realmente, tudo que a gente vai fazer dá aquele medo. O que diferencia, muitas pessoas olham, ai, você é muito corajosa, você é muito corajosa. Não, não é bem assim, né? O que me diferencia para algumas pessoas, o mesmo medo nós temos, né? Eu tenho o mesmo medo de todo mundo, mas eu vou e dou aquele passo com medo. Eu não vou sem medo. Ah, não, bobagem, deixa para trás. Tem uma coisa que Não. a gente conversou agora há pouco, eu e Serginho, né? Que a gente até usou esse termo, né? Um medo cheio de vontade, né? Uhum. Não é que não tenham medo, exatamente isso que você está colocando, né? Mas é que tem uma vontade tão grande de realizar, né? Que você vai e ultrapassa aquele medo e vai administrando aquele medo. Claro que é difícil, não é fácil, né? Mas tem uma vontade que te move, né? Fazem 5 anos. Passou rapidinho. Então, em 2017 foi quando eu cheguei, e aí vim, não sabia nada de inglês, e cheguei para estudar inglês, né? Fiz 4 meses de curso de inglês e comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar, mas Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou aí uma coisa que eu acho que é uma coisa que gera curiosidade em muita gente. Você falou que foi sem saber inglês. E com 4 meses você começou a trabalhar?
É isso mesmo? Isso. Isso é uma coisa que eu acho que trava muita gente, né? O inglês. Como é que você começou a trabalhar com 4 meses se você foi sem saber inglês? Isso. Foi bem difícil, vou ser bem honesta. Quem quiser vir para o Canadá, eu indico, estude inglês. Venha com o máximo possível de inglês, porque é muito difícil você entrar numa cultura nova e com uma língua totalmente diferente da sua. Eu comecei a trabalhar do zero, né? Eu cheguei a trabalhar em restaurante, eu trabalhei com faxina de vez em quando de freelance. Então, assim, eram empregos que eles chamam de emprego de sobrevivência, né? Que seriam a primeira etapa. Eu não me sentia confiante de assumir um emprego que eu tivesse uma grande comunicação. E depois eu comecei a ir galgando, mas em duras etapas, né? No restaurante, teve um momento que a dona do restaurante olhou para mim e disse: me passa aí a bandeja, né? E eu não entendia o que ela estava dizendo. E eu olhava para ela e eu disse: não sei o que é isso, né? Ela falando em inglês. E aí ela olhava para mim: é uma bandeja, você não sabe o que é isso? Você é débil mental? Nossa, eu com meus 27, 28 anos por ali, escutar isso, né? Assim, eu tinha uma carreira no Brasil, eu era respeitada, e de repente chegar aqui e num restaurante ser humilhada, ser chamada dessa forma, sabe, super grosseiro, e eu não tinha inglês nem para me defender. Então, foi muito difícil. E aí depois eu comecei a trabalhar na loja de roupas. E lá tinham muitas adolescentes. E aí as adolescentes começaram a fazer um negócio que eu não... Até então a gente não tinha muito nome antigamente, né? Hoje a gente tem um nome, que é bullying, né? E começavam a brincar, caçoar do meu inglês, né? Porque meu inglês estava muito errado. E no lugar de me ajudar, sabe? Senta comigo e ri comigo, eu vou rir junto. Nossa, não acredito que eu falei essa bobagem. E me ajuda a crescer, me ajuda a melhorar. Mas eram meninas imaturas, então começava a caçoar. E aí eu comecei a ter uma depressão muito grande, né? Porque eu sabia que eu tinha vindo preparada psicologicamente para enfrentar muitas coisas no início. Mas, quando você está dentro, é difícil, né? Então, eu ia trabalhar e quando começava as brincadeirinhas, as piadinhas, que eu não sabia como me defender, eu ia para o banheiro chorar. E aí eu chorava, enxugava, né, o rosto e voltava para o trabalho. E assim passavam os dias. Por tudo aqui você pode botar um processo, processar uma empresa, processar os colegas. Então, para que isso não aconteça, eles amparam de uma forma muito grande. Mas o problema da depressão é que muitas vezes ela não é nítida, né? Eu não passava isso para as pessoas, né? Eu não dizia para as pessoas que eu estava mal, né? E as pessoas, quando me viam, eu já estava com o rosto lavado, enxugado, e eu estava lá como se nada tivesse me acontecido, né? E era uma coisa que a minha gerente na época me elogiou. Ela disse: Nossa, Germana, você está com sempre que eu vou te ver, você está sempre com o mesmo humor de anterior. E era assim que eu passava para as pessoas, estava tudo bem, né? Na verdade, eu nunca cheguei a passar para eles que aquilo estava me fazendo um mal tremendo, né? Então, era uma coisa que eu ia acumulando, que ia ficando dentro de mim, né? É a mesma coisa, é como se fosse aqui no Instagram, né? No Instagram a gente só vê as fotos bonitas, as fotos plenas, a gente só vê o dia a dia maravilhoso, mas a gente não vê as coisas do dia a dia, o sofrimento, o suor, a luta, o choro. Então, infelizmente, muitas pessoas, a maioria das pessoas, ninguém sabia que eu tinha depressão. E eu estava passando por um momento muito turbulento, né? A ponto de que o meu esposo chamou uma psicóloga, né, para conversar comigo e tudo. E a psicóloga disse: Olha, Germana, no estágio que você está, você vai precisar de uma medicação para te ajudar a clarear as ideias, a gente continuar nesse processo, mas com a ajuda de medicação. Então, você precisa falar com um psiquiatra para poder você ter a sua receita para medicação, né?
E foi até um fato engraçado que aconteceu aqui no Canadá com relação a isso, porque ela disse, olha, eu sou psicóloga, não posso receitar, mas você vai no hospital, aqui no qualquer hospital que você for, e você fala com o psiquiatra para ele te receitar, ele vai te receitar. Você disse que foi encaminhada pela sua psicóloga e eles vão te atender. E eu, tá bom. E fui deixando, não vou, e fui ficando muito mal, até que chegou um dia que eu disse, eu não tô aguentando mais, né? E aí comecei a ter pensamentos muito fortes, e eu tinha uma viagem marcada para ir para o Brasil, né, em 2018, e naquele momento eu olhei e disse, eu não aguento mais. Se não tiver um remédio, eu acho que eu não vou mais voltar para o Brasil, eu não vou voltar mais para canto nenhum, e eu não quero mais, eu quero sumir realmente. E saindo do trabalho, liguei para o Danilo e disse, olha, eu estou indo para o hospital para ir atrás do remédio que a psicóloga falou, né? E aí, quando cheguei no hospital, fui atendida pelo clínico geral e expliquei a situação. Minha psicóloga me mandou para um remédio, e aí ele perguntou por quê? Eu disse, não, porque eu não estou bem, eu estou depressiva. E aí eu comecei a chorar, né, desesperadamente. E aí o médico ficou sem atitude, sem saber o que fazer, porque ele era clínico, né? E aí ele voltou e saiu da sala várias vezes. E como você tá? Eu digo, não, eu tô bem, só que eu não tô bem. Eu preciso, né, dessa medicação e tal. E aí, de repente, ele saiu e voltou um assistente social. E aí, quando chegou a assistente social, ela disse, a primeira coisa que ela perguntou, foi o seu esposo, né? Tem alguma coisa relacionada ao seu esposo? Porque aí, naquele momento, eles já vão acionar a polícia, o que for, para reter a pessoa que pode ser um abusador, que pode estar maltratando, né? E aí eu disse, não foi meu esposo, tá tudo certo. E aí foi onde ela deixou ele entrar para me acompanhar. E aí ela pegou e disse, então, nosso psiquiatra não está aqui, ele só vai estar aqui amanhã de manhã. Aí eu disse, tá bom, não tem problema, eu vou para casa e amanhã de manhã eu volto. Aí ela olhou, então, temos um problema, você não vai mais poder sair. Aí eu disse, oi? Como assim, gente? Eu trabalho, amanhã de manhã eu tenho que abrir a loja que eu trabalho. Ah, mas você trabalha? Aí eu digo, trabalho, tenho uma vida normal. E aí ela disse, mas agora você é responsabilidade do hospital. Nós não temos mais permissão de deixar você sair. E eu sem entender, né? E de repente ela me chega com a bata e diz, você pode trocar de roupa. E eu olhava para o Danilo assustada e disse, o que está acontecendo, gente?